Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar direto na estrutura teológica gigantesca que serve de base para a obra de Gerard van Groningen. É uma chance fantástica de explorar aquelas ideias riquíssimas e superestruturadas que ligam o início de absolutamente tudo com o destino final de todo o cosmos. Então, pense no seguinte: será que aquele mesmíssimo primeiro versículo de Gênesis é só um relato antigo sobre como as coisas começaram? Ou será que ele já é, na verdade, um mapa completo para o fim dos tempos? É uma pergunta que muda completamente o jogo. Ela faz a teologia parar de olhar para o começo apenas como o passado e passar a entender isso como a ignição de um propósito eterno. Para entender tudo isso, a nossa âncora de hoje é o rigor acadêmico do próprio texto de Van Groningen, especificamente o volume 1, chamado Criação e Consumação, o Reino, a Aliança e o Mediador. É um trabalho que constrói uma ponte perfeita entre a aurora dos tempos e o destino final do universo. Fica muito claro aqui que a criação foi o grande palco armado para toda a revelação e redenção que viria depois. O nosso roteiro de hoje é super direto. Passaremos por 1. O princípio em Gênesis 1, versículo 1. 2. Deus como soberano criador. 3. A criação por Fiat. 4. O reino cósmico. E 5. Do princípio à consumação. Vamos nessa? Certo, começando pelo nosso ponto 1, o princípio. Em Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha, isso não é só uma coleção de dados históricos não, viu? O material de base mostra que essa é a premissa teológica mais majestosa e abrangente que existe. Ela não tenta explicar a divindade em si, mas coloca o Criador bem no centro do palco imediatamente. E é em cima dessa mesmíssima premissa que todo o resto do texto bíblico se apoia. É algo que revela as verdades primordiais sobre quem domina tudo o que existe. O que nos leva perfeitamente à nossa seção 2, Deus como soberano criador. Sabe que é fascinante aqui? O termo hebraico, o baram, ele estabelece uma soberania absoluta. Esse verbo é usado exclusivamente para atividades divinas e prova que o Criador dependeu de literalmente zero material pré-existente. Nada. É a famosa criação ex nihilo, ou criação a partir do nada, sem precisar organizar nenhum caos que já estava lá, só um início totalmente livre, absoluto e sem qualquer esforço anterior. E tem mais, o texto original escolhe a dedo a palavra Elohim. Os especialistas concordam que isso não significa que existiam vários deuses, longe disso. É um plural de majestade, ou seja, retrata um único Criador com virtudes vastas, diversas e uma autoridade que simplesmente ninguém questiona. É o único e verdadeiro Deus soberano dando o pontapé inicial em tudo. Avançando agora para o ponto 3, criação por Fiat. Mas o que é esse tal de Fiat? Basicamente, é a criação através de um decreto falado. Isso mostra que o governante soberano não só criou a matéria do universo, como passou a controlá-la na mesma hora, só com a voz divina. Ao dizer, haja luz, o Criador provou que a palavra falada era o gatilho absoluto. O que foi dito passou a existir no mesmo instante, totalmente alinhado com a vontade divina. E isso é genial, porque ilustra a diferença absurda entre um criador distante, como no pensamento deísta, que é tipo alguém que dá corda no universo e vai embora dar uma volta, e o soberano apresentado aqui. Esse rei formou de imediato um vínculo para sustentar tudo, chamado de Pacto do Domínio. O Criador avaliou cada coisa criada, declarou que era bom e manteve um relacionamento contínuo e super íntimo com a sua obra. Chegamos então ao quarto ponto da nossa análise, o reino cósmico. Esse reino cósmico não surgiu de forças aleatórias ou de um acidente qualquer. Ele foi deliberadamente ordenado para cumprir propósitos teológicos profundos. A própria estrutura complexa do cosmos revela a glória, a justiça e a sabedoria do Criador, sendo essa sabedoria a habilidade de unir partes tão diferentes em uma harmonia perfeita, além de ser um palco incrível para os mistérios da vida e o lar perfeito para os portadores da imagem divina. E aqui tem um detalhe que é uma verdadeira quebra de paradigma. A criação nunca teve a intenção de ser congelada no tempo. Não é um museu estático. Muito pelo contrário, ela foi entregue como um mandato. É um ambiente totalmente dinâmico, cheio de potencial e leis ocultas que deveriam ser descobertas e cultivadas ativamente pelos vice-gerentes humanos. A humanidade foi colocada ali para ser construtora da história, guiando esse progresso. E assim a gente aterrissa na nossa última sessão, do princípio à consumação.
Aqui é fundamental colocar os dois extremos do tempo lado a lado. Enquanto a criação foi aquele começo repentino do nada absoluto, a consumação não é a destruição do universo. Nas raízes hebraicas examinadas, como no termo Kanlá, a essência real aponta para um processo que leva a um fim completo e perfeito, e não uma aniquilação. O cosmos não vai deixar de existir. A consumação é a perfeição final de um universo eterno, o grande escatom. Olhando para a linha do tempo, a grande tese fica super visual. O cosmos está numa trajetória teológica inexorável e é toda guiada pela aliança. Temos o ponto zero, que é a criação, depois o processo histórico, onde o tempo vai se desenrolando organicamente com o desenvolvimento cultural, passando pela aliança e pela queda. E o ápice absoluto lá no fim não é um reset para o nada, mas a consumação final, a perfeição de tudo o que começou lá atrás. Para fechar nossa análise de hoje, fica uma provocação para a gente pensar. Se o reino cósmico nunca foi feito para ficar parado, e se a criação primária foi só a faísca para um processo contínuo até a perfeição final, qual é o peso da responsabilidade humana hoje? Como a gente enxerga o nosso papel nessa vasta história cósmica a caminho da consumação? É o tipo de perspectiva que muda totalmente a forma como entendemos a cultura, a história e o nosso futuro eterno.